E aqui é assim, começa agora mesmo, viu? Não dá tempo nem de você respirar, não, que é para a gente ganhar tempo aí. Pastor Márcio, nesse período de férias, né, a escola dominical funciona classe em conjunto, isto é, apenas as crianças vão para a sua classe específica, jovens, adolescentes e adultos permanecem no templo, e o pastor Márcio começou com alguns estudos doutrinários que são dados para quem está fazendo catecúmenos, e nós estamos, né, relembrando alguns desses temas, e eu estudarei com os irmãos os 5 pontos do calvinismo nas 2 próximas aulas, isto é, hoje e semana que vem. Quem já fez catecúmenos já viu este assunto, inclusive quem está fazendo esse ano já viu, mas em uma aula de 1 hora, então a gente passou em alta velocidade. Hoje a gente vai passar em baixa velocidade, explicando algumas coisas que a gente às vezes não dá tempo de falar no catecúmenos. Mesmo você que já fez há muito tempo catecúmenos, é tempo de relembrar. E eu peço que as dúvidas, as contribuições fiquem para o final, porque aí a gente ganha tempo e no final, quem quiser falar, fique à vontade, terá a palavra para isso. Então eu vou seguir aqui vou tentar em baixa velocidade, né? Porque às vezes vai em alta velocidade também, mas depois a gente conversa no final, e de repente alguém precisa sair às 11 horas e não quer ficar para as perguntas e considerações, também fica mais fácil para sair no final, tá bom? Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Romanos, capítulo 11. Eu vou ler o verso 33 ao 36, texto base, e eu peço também que mantenha a sua Bíblia aí, acesso fácil, que nós vamos ler muitos textos hoje, e aí a gente ganha tempo também. Eu preciso descobrir se a minha caneta está funcionando. Está funcionando. Muito bem. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito bem, eu tenho 3 considerações iniciais, e a primeira delas refere-se exatamente a este texto que nós acabamos de ler. Do capítulo 1 ao 11 de Romanos, Paulo traz uma sessão doutrinária para a igreja. A partir do 12 ele vai trazer aspectos práticos dessa doutrina. Mas a conclusão dele no capítulo 11, depois que ele falou de justificação pela fé, eleição, rejeição de Israel, remanescente fiel, eleição do gentio, depois que ele falou de tudo relacionado à obra de redenção em Cristo Jesus, essa é a conclusão dele. Paulo chega a uma conclusão, ele fala quão profundo é tudo isso. E aí ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quando nós nos aproximamos de um assunto como esse, que são aspectos doutrinários, a gente vai falar daqui a pouco, né? Apesar de levar o nome 5 pontos do calvinismo, essa é uma doutrina que está na Escritura Sagrada, foi extraída de lá. Nós precisamos nos aproximar, então, com humildade, para reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante de tal assunto, que envolve eleição, predestinação, salvação, a soberania de Deus, os decretos de Deus, tudo aquilo que Deus faz está muito além da nossa limitação. Então, a gente precisa entender isso também, não adianta nos aproximarmos achando que nós sabemos mais do que Deus, que nós não sabemos. Então, quando nós falamos deste assunto, aproxima dele com humildade para aprender aquilo que Deus revelou a nós e aquilo que nós podemos depreender da Escritura. A segunda consideração é nesta frase aí do reverendo Boanerges Ribeiro.
Boanerges Ribeiro foi pastor presbiteriano e presidente do Supremo Concílio, e na década de 70, no seu discurso de posse, ele disse essa palavra aos pastores e presbíteros que lá estavam. Ele falou: ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Então nós somos uma igreja presbiteriana, calvinista, por entendermos que são sistemas de governo e de doutrina dos mais aproximados do padrão da Escritura. Em diversos momentos eu vou falar aqui sobre o arminianismo, afinal os 5 pontos do calvinismo é um rebater dos 5 pontos do arminianismo. Mas eu não quero que você pense assim, nós contra eles. Não, não é isso. Nós estamos apenas expondo aquilo que nós compreendemos que é o sistema doutrinário mais aproximado do padrão da Escritura, né? Até porque homens são falíveis nas suas proposições, e é por isso que nós buscamos entender aquilo que já está escrito para nós na Escritura. Então, se nós somos presbiterianos, nós adotamos os 5 pontos do calvinismo e outros fundamentos doutrinários porque eles são bíblicos, tá? Então a gente precisa pensar nisso, né? Nós somos presbiterianos e é nisso que nós cremos, porque é nisso que a palavra de Deus está dizendo. E um terceiro aspecto que a gente precisa se lembrar é da linguagem, né? Porque quando a gente fala de arminianismo, calvinismo, às vezes há uma confusão na terminologia. A pessoa está falando de uma coisa e o assunto está em outro ponto. Por exemplo, quando se diz que eu sou livre para escolher a Deus, o que se quer dizer com isso? O que é essa liberdade? O que é essa vontade de escolha que é livre? O que é livre-arbítrio? Coisas dessa natureza que precisam de definições específicas para que um não fale A e o outro fale B, para que todo mundo fale a mesma linguagem. Então, a gente precisa se lembrar que os aspectos da linguagem, de definições de termos, eles são importantes dentro de assuntos como esse. Então, a gente vai tentar definir aqui o que significa cada coisa, para não ficar um negócio muito eu falando uma coisa e os irmãos pensando outra. Vamos tentar chegar na mesma linha aqui. Tendo dito estas considerações, eu quero falar um pouco de história. Essa imagem aí, essa caricatura aí, é lá da reunião do Sínodo de Dort, que é de onde saem os 5 pontos do calvinismo. E eu quero falar da história, porque geralmente quando a gente fala dos 5 pontos do calvinismo, primeiro a gente já pula direto para os 5 pontos do calvinismo. Mas eu quero te contar um pouco onde nós chegamos nesses pontos e falar também um pouco dos 5 pontos do arminianismo. Primeiro, a gente precisa entender que Calvino, esse moço aí, ele foi um grande estudioso, exegeta da Reforma, né? Então, ele traz o assunto da predestinação, não só ele, mas ele traz este assunto que Deus vem usar dos seus servos para falar desde o início. Moisés já falava disso, lá no Pentateuco. E aí Paulo vai desenvolver bastante o assunto da predestinação. Antes dos reformadores, tem aqueles teólogos que vão trabalhar esse assunto. Então, Calvino não está trazendo uma inovação, é importante dizer isso. Ele está formulando em cima daquilo que a Escritura já havia dito. Calvino morre em 1554. E no período posterior à morte de Calvino, este moço aqui, Armínio, ou Jacó Armínio, né, a partir de 1588, ele é pastor. Até 1588, 1589, ele não havia questionado a doutrina da predestinação. Mas ele vai estudar algumas questões, vai participar de um debate, e ele, influenciado por um outro moço que vai aparecer aí daqui a pouco, ele começa a questionar a doutrina da eleição, da predestinação. E logicamente que ele vai contrapor os escritos de Calvino, que é da sua época, é alguém que naquela época escreveu mais sobre o assunto. Então ele vai rebater Calvino. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é Armínio versus Calvino, né? É Armínio
tentando provar que a doutrina bíblica da predestinação não era bem daquele jeito como Calvino e outros haviam dito. Aí em 1608, ele se torna professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. E ali ele já tem alguns anos que ele está rebatendo a doutrina da predestinação com seus escritos, com as suas pregações, e ele vai ganhando adeptos com isso. E como professor de uma universidade de teologia, você sabe que ele tem mais público e ele tem mais alcance. E as coisas vão caminhando na Holanda, que se tornou independente da Espanha em 1571, e nesse tornar-se independente nasceu a Igreja Reformada Holandesa. Essa igreja holandesa ela ainda não tinha uma base doutrinária sólida, então Armínio aproveita-se disso para disseminar o seu conteúdo e ganhar adeptos na Holanda. Só que isso vai causar uma controvérsia a nível nacional e vai respingar em outros países próximos também. E vai criar aí sim vai criar, né, o time do Calvino e o time do Armínio. E a coisa vai ficando estranha na Holanda e nos países vizinhos, com a presença dessa controvérsia. E em 1609, eu esqueci de falar desse moço, né? O Erasmo de Roterdã. É verdade. Antes da morte do Armínio, ele é influenciado diretamente por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um católico, padre, filósofo, e ele era da linha humanista. O que era a filosofia humanista naquele momento? Enfatizava a vontade do homem em detrimento da soberania de Deus. Isso é importante porque você vai ver que na defesa de Armínio, a vontade do homem sempre está elevada acima da soberania de Deus. Então, é por isso que ele, influenciado por Erasmo de Roterdã, este filósofo humanista, ele vai escrever que a vontade do homem ela é livre e ela pode, inclusive, resistir à obra do Espírito Santo. A gente vai ver isso mais adiante. Aí, beleza, ele morreu em 1609. Um ano depois, aqueles que eram seus adeptos, eles escrevem um documento chamado Remonstrância ou Oposição, em que eles vão formular ali a base de tudo aquilo que Calvino escreveu, que Armínio escreveu e que eles quiseram acrescentar também. E o resumo disso tudo vai virar isso daqui, os 5 pontos do arminianismo, quanto à salvação, quanto à doutrina da predestinação. O primeiro ponto é que a vontade do homem ela é livre para escolher a Deus ou não, ele que decide, é o homem, é a vontade soberana do homem que decide se ele é salvo ou não. Então, bem influenciado pelo humanismo de Roterdã. A eleição ela é condicional. Então, há uma condição para que Deus eleja alguém. Deus até elege, Deus até predestina, mas primeiro ele tem que saber se aquela pessoa vai ter fé ou não. Deus já sabia de antemão que o Carlão ia ter fé, então ele elegeu o Carlão. Mas ele sabia que um daqueles ladrões lá na cruz não ia ter fé, então ele não elegeu ele. Então a ideia da eleição condicional é essa. A condição está na fé do homem. Então perceba a vontade do homem sempre, a força do homem sempre em evidência aí. O terceiro é que a expiação ela é universal. Então quer dizer que Jesus Cristo, a morte dele foi de fato para todo mundo. Então, só não pega a salvação quem não quer mesmo, porque ela é universal, ela não tem limite. Tá? O quarto, a graça pode ser resistível, a graça de Deus salvadora pode ser resistida. Tá? O homem ele tem força suficiente para dizer para o Espírito Santo: você não vai me convencer do meu pecado. Graça resistível. E por fim, uma consequência lógica, não tem como perseverar. Os santos, o homem pode até perder a sua salvação, então vai ficar naquele perde-ganha. Hoje eu perco a salvação, amanhã eu ganho e assim por diante. Então, esses são os 5 pontos do arminianismo. A vontade livre, a gente vai colocar aqui no slide mais adiante, mas eu quero adiantar aqui que Armínio dizia que a queda do homem não foi total. E pelo fato dela não ter sido total, havia ainda no homem capacidade, nele mesmo, natural, de aceitar o Salvador.
A eleição condicional, eu já falei, é a questão do ato de fé do homem. Então, Deus prevê isso e elege. Qual que é o problema com isso? É como se eles dissessem assim, olha, Deus, na verdade, ele não é tão soberano assim como a gente está dizendo, porque ele não tem poder para eleger de acordo com a vontade dele. Ele precisa primeiro ver se a pessoa vai ter fé ou não. Então, isso daí é algo estranho ao que a Escritura Sagrada diz, e eu pretendo mostrar textos que provem isso, e você deve estar se lembrando de vários aí na sua cabeça, né? E aí a pergunta que se faz a ênfase está na obra de Cristo ou na vontade do homem? Ou na fé do homem? Quando a eleição ela é condicional. Ela estará certamente na vontade do homem. A expiação universal, a morte de Cristo oferece base para salvar todo mundo, mas cada um é livre para aceitar ou não. A graça ela é resistível, né? Então o homem ele tem uma vontade que ela é absoluta, ela é livre de Deus, e a ordem é que o homem ele pode sim resistir. No final das contas, mesmo que digam que Deus é onipotente, é o Deus todo-poderoso, insistir que a graça pode ser resistida é dizer que a vontade soberana de Deus pode ser frustrada pela vontade humana. Graça resistível quer dizer isso. Aí eu posso resistir, então a vontade soberana de Deus não pode ser feita. E o homem ele pode cair da graça, não pode continuar na salvação a menos que ele queira continuar. Então isso aí depende do homem, não de Deus. Tendo dito estes 5 pontos, a história continua. E aí nós temos o Sínodo de Dort. Com aquela convulsão toda na Holanda, aqueles conflitos, e houve até conflitos físicos mesmo, entre calvinistas e arminianos. O parlamento, né, naquela época, século XVI, a igreja e o Estado andavam meio que juntas. O parlamento decide convocar um sínodo para discutir a matéria. Foi realizado na cidade de Dordrecht, na Holanda, por isso que é Sínodo de Dort, é uma abreviação. 1618, 1619, até 1619, 180 sessões, 180 reuniões aconteceram. Teve representantes de 5 países diferentes, teólogos, pastores, presbíteros, gente de toda bagagem, e eles formularam 59 artigos, que você encontra na internet aí, e a gente vai colocar um ou outro artigo aqui para ler durante o estudo, e ficou condensado em 5 pontos, que é a resposta aos 5 pontos do arminianismo, que são aqueles: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, tem um número de crentes específico pelos quais Cristo morreu, graça irresistível, a graça de Deus é irresistível na salvação, perseverança dos santos, uma vez que você é crente, você não perde a salvação. E o acróstico, né, dessas palavras, dessas frases em inglês, ficou a palavra tulip. Tulipa. Na Holanda é cheio de tulipa, né? Então a tulipa virou um símbolo do calvinismo. Por isso, conta dessa curiosidade aí. Então nós temos as palavras em inglês que vão formar essa palavrinha aí. Por isso que este é o símbolo do calvinismo. Então essa é a história, irmãos, por trás dos 5 pontos do calvinismo. E agora eu quero começar a falar dos 5 pontos e nós vamos terminar na semana que vem, se Deus nos permitir. O primeiro deles é a depravação total. Abra sua Bíblia aí que nós vamos começar lendo alguns textos como base. Obviamente que não dá para ler todos os textos, mas pelo menos alguns nós vamos ler. O primeiro deles é Romanos 3, 9 a 12. Romanos 3, 9 a 12.
Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pensando na depravação total. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você olhar para esse texto e pensar que há uma depravação total em nós, para falar o contrário disso, você vai ter que fazer um exercício aí, que eu não consigo fazer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos nós somos pecadores. No verso 23 ele vai falar sobre isso também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram. Não quer dizer que você tem um pedacinho em você que não pecou. Você é todo pecador. Você é todo depravado, a não ser que Cristo Jesus transforme a sua vida. Vamos ao Salmo 51, verso 3 a 5. Ficou pequeno aí a letra, né? Mas acho que dá para ver. Salmo 51, verso 3 a 5. Que é só uma lembrança, né, de que nós nascemos em pecado, nós somos pecadores desde pequenininho. Não tem esse negócio de, a criancinha inocente, ela não peca. Se você já teve filho pequeno, você sabe que eles pecam. Bastante ainda. Vamos lá. Salmo 51, 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Este é um salmo de Davi. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então a depravação total, ela está na vida da humanidade desde a queda de Adão e Eva. E toda a descendência de Adão e Eva, somos nós, está no pecado desde o nascimento, com exceção, é lógico, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então não há nenhum pedacinho de nós, não há nenhum momento que nós não sejamos pecadores. Uma criancinha recém-nascida, ela chora porque ela é egoísta. Então ela já tem o pecado, a sementinha do pecado nela, ela faz coisas também que refletem essa natureza pecaminosa. Agora, Isaías 64, 6, eu projetei aqui. Quando Isaías 64, 6, o profeta diz assim: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só, como que alguém que tenha um pouquinho de não depravação, digamos assim, poderia afirmar que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia? Não tem como haver em nós um pedacinho bom que possa naturalmente olhar para Deus e falar: eu quero o Senhor. E um último texto base, Efésios capítulo 2, 1 a 3, vamos para lá. Que é um texto difícil de contorná-lo neste assunto, porque ele é um dos mais claros que existem sobre isso. Efésios 2, 1 a 3. Tem alguns textos da Escritura que você precisa
de um auxílio, de um conhecimento das línguas e tal, mas alguns não, e esse aqui é um deles, né? Porque está muito na cara assim, o que o texto está querendo dizer. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está falando para crentes e dizendo, a nossa condição anterior era essa. Por natureza, nós estávamos sempre inclinados, devedores à nossa carne, à vontade escravizadora da nossa carne, ao pecado. E por natureza, nós éramos filhos da ira, porque o homem naturalmente, alheio à regeneração, à salvação em Cristo Jesus, ele está totalmente depravado. Se o Senhor não mudar essa condição e começar o processo de restauração, de santificação na vida dele, ele vai continuar como um filho da ira, seguindo somente as inclinações da sua carne e morto em seus delitos e pecados. A linguagem de alguém que está morto, ela é muito importante porque aquele que está morto não toma nenhuma decisão em relação a estas questões, né? Então, em delitos e pecados é assim que estão todos aqueles que não têm Cristo. E a depravação total se comprova nisso. A nossa confissão de fé de Westminster, ela tem um parágrafo que ela fala sobre essa questão da depravação total nos seguintes termos. Por este pecado, aí ele está citando o pecado de Adão e Eva, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então não há nenhuma parte do homem, seja no seu corpo ou seja na sua alma, não há nada em nós que não esteja afetado pelo pecado, que não tenha sido afetado, contaminado pelo pecado. É por isso que a depravação total, ela diz respeito ao fato de que não há parte nenhuma em nós que tenha escapado dos efeitos do pecado. E contaminado pelo pecado, o homem jamais conseguirá olhar para Deus e dizer, eu quero Deus, eu quero salvação, eu quero me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo Jesus. Ele está morto espiritualmente. Se o Senhor não reviver, se o Senhor não der vida, pela sua própria vontade, ele não vai buscar a Deus. Mas aí alguém pode objetar assim, né? Pode falar assim, mas e os ímpios, eles não têm alguns lampejos de bondade? A gente não vê aí tanta gente boa no mundo, só faltou ser crente, já faltou tudo, né? Mas ele faz coisas boas, né? Isso não estaria de acordo com a questão de que, na verdade, o homem não é totalmente depravado? Será que não faz sentido? Aqui há uma confusão, irmãos, com aquilo que diz respeito à graça comum de Deus. Porque dentro da graça comum de Deus, que está sobre todos os homens, ímpios e crentes, perdidos e salvos, pelo fato de o homem ter no seu coração o senso da divindade, da natureza expressar ali de alguma maneira que Deus é o Criador, ele vai, de alguma maneira, ter bons atos, humanamente falando, de justiça. Porém, isso é devido à graça comum de Deus. E isso não o leva a buscar a Deus ou a conhecer a Deus. Isso, na verdade, vai testificar contra ele. Porque ele vai praticar aqueles atos que, humanamente falando, parecem ser bons atos, bondade, só que uma bondade que não tem como o centro a glória de Deus. E tudo aquilo
Isso aí Paulo fala lá em Romanos 14, 23. Que não provém de fé é pecado. Então o ímpio ele pode fazer a maior bondade deste mundo. Se a fé dele não estiver firmada em Cristo Jesus, o que ele fez é pecado. É para a condenação dele. Porque só existe de fato fazer algo quando se está fundamentado em Jesus Cristo. É importante destacar isso porque a depravação total, ela não anula a imagem que Deus colocou no homem. O pecado, ele macula, ele mancha a imagem e semelhança de Deus. É por isso que você vai encontrar mesmo o ímpio fazendo alguma coisa que aparentemente é boa. E às vezes, do ponto de vista humano, é bom mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não seja depravado totalmente. Isso não quer dizer que tem alguma parte nele que ainda é boa. Ele é um pecador, como qualquer outro. É importante destacar também que a depravação total, ela afetou todas as nossas partes, todas as nossas faculdades. Nós somos integralmente depravados por causa do pecado, mas você não faz, nem o ímpio faz, todo o potencial que ele tem para pecar, por conta da restrição que Deus coloca na sua vida. Talvez quem chegue mais perto que Deus vai liberando o freio mais, são aqueles homens que na história foram os mais sanguinários. A gente sempre cita Adolf Hitler, né? Porque é alguém que matou muita gente, e tem outros ditadores por aí afora e outras pessoas que parecem que Deus deu uma corda maior para ele exercer a sua depravação total com mais ênfase. Só que Deus sempre restringe isso, porque o homem ele tem potencial para muito mais, ser muito mais mal, fazer mais maldade do que ele faz. Tem até um autor, que agora eu não lembro quem é, que falou assim: você fica falando Adolf Hitler, mas você tem potencial para fazer pior do que ele. Se não for a graça de Deus na sua vida, se não for a restrição que Deus coloca na sua vida. É claro que essa restrição na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. Na vida do ímpio, Deus, pela sua mão soberana, controla, inclusive, até onde vai a maldade dele, porque nós somos depravados desde sempre. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 21. Romanos, capítulo 1, verso 21. Paulo ele faz uma exposição aqui, falando da depravação do homem, e olha só o que ele diz. No verso 20 ele vai falar, né, que os atributos de Deus claramente podem ser vistos no mundo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ele está falando dos ímpios aqui, você já deve ter lido Romanos capítulo 1, e ele fala de que maneira que eles vão partindo para tudo enquanto é tipo de coisas que desagradam a Deus. Aí tem homossexualismo no meio e outras coisas mais. Ele fala, tá vendo? O ímpio, ele não glorifica a Deus. Então a vida dele é fazer dele mesmo ou de qualquer outra coisa ídolo no lugar de Deus. Eu quero ler o Cânone de Dort, que fala sobre esse assunto, né? Já que a resposta, eu estou colocando algumas partes aqui só para os irmãos verem. É verdade que há no homem, depois de queda, um resto de luz natural, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e a diferença entre honrado e desonrado. Ele até pratica um pouco de virtude, o homem natural, e disciplina exterior. Mas o homem está tão distante de chegar ao conhecimento salvífico ou salvador de Deus e a verdadeira conversão por meio da luz natural, que ele não a usa apropriadamente nem mesmo nos assuntos cotidianos. Antes, qualquer que seja a luz que o homem tem, o ímpio tem, qualquer conhecimento de Deus que ele tenha, o homem totalmente a polui de maneiras diversas e a detém pela injustiça. Assim ele se faz indesculpável perante Deus, que é o que Paulo está falando em Romanos capítulo 1, verso 21. Tá?
Então, a formulação do cânone de Dort é exatamente para rebater a ideia de que tem alguma possibilidade de que não seja uma depravação total. E aí nós temos um contraste com o arminianismo. Que o arminianismo ele vai dizer que a vontade do homem é livre e vai falar: a queda do homem não foi total, restou um bem suficiente capaz de habilitá-lo para aceitar Cristo como seu Salvador, para querer Cristo como seu Salvador. Então, não é depravado totalmente, segundo a formulação ali, mas o primeiro ponto do calvinismo diz o contrário, e a nossa resposta é que a vontade do homem ela é escrava do pecado, a não ser que Cristo a liberte. Abre lá em Gênesis 6:5. Não há vontade livre. Quem tinha vontade livre, que é o livre-arbítrio, era só Adão e Eva, perderam naquele dia. Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Bom, Deus criou a humanidade e depois da queda, o que Deus vê é isso: a maldade do homem se multiplica e todo o desígnio do seu coração. Coração aqui como centro da vida. Você sabe que o judeu tratava o coração como centro da vida. É o que é central no homem, é o que mostra que o homem é integral, não é partes. Não é uma parte dele, não é o coração dele, todo o desígnio do coração é mau, mas a mente dele ainda tem uma coisa boa. Não, esquece isso. Não existia essa divisão para o judeu. Aqui é todo homem, integralmente ele é mau. O desígnio do seu coração é mau. E aí você sabe, vem o dilúvio. E o que acontece depois do dilúvio? Dá uma folheada na sua Bíblia aí. Vai passando aí. Vamos lá para o capítulo 11. Que vem o dilúvio. Aliás, capítulo 11 não, né? Antes, quando Noé sai da arca. Capítulo 9. O que acontece ali? O desígnio do coração do homem era mau. Deus separa Noé e sua família. Desceu da arca, o que Noé faz? Se embriaga. Aí tem o lance da nudez do pai, que Cã vê. Então essa desonra ao seu pai. E Noé pronuncia maldições sobre Canaã, bênção sobre Jafé, e ainda um respingo de alguma coisa boa para Sem. Mas acabaram de sair da arca. Acabaram assim, né? Modo de dizer, né? Saíram ali, só tem eles na terra. Mas o desígnio do coração continua mal. Lógico que Deus sabia disso, né? Ele estava preservando ali uma família para que continuasse com a descendência para a vinda do Messias. Mas é claro que o dilúvio não ia acabar com a maldade, porque onde houver um homem, vai haver depravação total. Aí você vai para o capítulo 11, o que temos? A Torre de Babel. O negócio só vai escalonando, né? Só vai piorando a situação. Então, se Deus, né, quisesse, agora vamos mandar outro dilúvio, porque, né, agora o negócio foi pior. Estão querendo fazer uma torre para chegar até o céu. Agora estão querendo tomar meu lugar já. O negócio está ficando pior. E a pergunta é, se Deus não tivesse intervido na sua vida, você acha que você teria condição de buscar o Senhor? Fala sinceramente para você mesmo, né? Olhando para a sua vida, miserável pecador que você era. Você ainda é, né? Mas perdoado em Jesus Cristo. Você acha que você, pela sua própria força, de jeito nenhum. É por isso, irmãos, que essa ideia de que o mundo está sedento por Cristo, tá nada não. O mundo quer algum tipo de salvação. Qualquer Deus que lhe ofereça alguma salvação.
alguma redenção. O mundo quer redenção. Eles querem alguma maneira de apaziguar a ira de algum Deus. Eles querem alguma coisa nesse sentido. Mas não é que eles querem, que eles estão buscando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A não ser que o Senhor transforme os seus corações. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 3, verso 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aquele que não está em Cristo, ele não vai buscar a luz, porque ele está nas trevas, a não ser que a luz vá até ele, que Jesus Cristo vá até ele e ilumine as trevas do seu coração. A depravação total, ela não permite que nos aproximemos da luz, a não ser que a própria luz clareie a escuridão do nosso coração. Então essa é a realidade que este primeiro ponto apresenta e que nós vemos patente na nossa vida. É só nós fazermos um exercício honesto que nós vamos ver que a nossa depravação ela é total, e se não fosse a graça de Cristo, nem aqui, na escola dominical, em casa, lendo a sua Bíblia, buscando viver para agradar ao Senhor, confessando a Cristo como Senhor, você faria isso. Você estaria bem distante. Resumindo, o que é a depravação total? Então, ela é a nossa condição natural de rebelião contra Deus. Nós já nascemos escravos do pecado. E essa incapacidade, ela é total. E é por isso que nós dependemos da graça de Deus para nos fazer vivos espiritualmente, de maneira que assim nós possamos crer em Jesus Cristo. E aqui tem um ponto que as pessoas confundem. O pastor Márcio até falou que se desse para a gente falar sobre isso na segunda aula, mas eu acho que não vai dar tempo, que é a questão dos acontecimentos, né, na salvação. Primeiro tem a regeneração, depois tem a conversão. A regeneração é a obra do Espírito Santo transformando o seu coração, para que você tenha condição de crer, para que você tenha fé, para que você ouça a palavra e essa palavra, no seu chamado eficaz, te convença pela obra de Deus no seu coração. Se não tiver regeneração, não vai ter conversão, não vai ter eu creio, não vai ter eu me arrependo dos meus pecados. Por quê? Nós somos totalmente depravados. Tá? Então, este é o resumo do conceito aí. E se você tiver alguma dúvida, é só você pensar na sua conversão, que eu acho que vai te ajudar a esclarecer. Você pensar como que eu parei aqui, como que eu cheguei até aqui no meu relacionamento com Deus. Foi porque um dia eu acordei assim e falei, esse negócio de pecado não está muito legal não, e eu vou seguir a Jesus Cristo e tal. Talvez você até falou isso, mas porque Ele já fez a obra no seu coração, porque Ele já tinha transformado o seu coração, Ele já tinha te chamado, poder do seu Espírito Santo. Meus irmãos, o que está em jogo aqui é a soberania de Deus. O que está em jogo neste assunto todo é nós olharmos e enxergarmos quem é soberano na história, se é o homem ou se é Deus. E nós sabemos que é Deus. E é por isso que Ele continua salvando quem Ele quer. E agora nós vamos falar da eleição incondicional, e eu vou terminar com ela hoje. Semana que vem a gente termina os 3 próximos pontos do calvinismo. Nós vamos ler alguns textos também. O primeiro deles é João 15:16, está projetado aí. A eleição incondicional é porque não teve condição prévia nenhuma no homem. Então Jesus Cristo fala com os seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês.
Isso é até emblemático na escolha dos discípulos, porque naquele período o que acontecia era o contrário, era o discípulo que escolhia o mestre. E você lê lá nos evangelhos que quem escolheu os discípulos foi o mestre. Chegou e falou: ô, vem cá, larga a rede aí, me segue. Passa na coletania de impostos, Mateus, é você que eu quero. E vai chamando. Isso aí exemplifica não só a escolha daqueles discípulos, mas a maneira que Deus salva. É Ele que nos escolhe. E a gente lê lá na primeira carta de João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Perceba como isso é contraditório com a ideia de que não, primeiro Ele previu que eu ia ter fé. Ele previu que eu ia amar Ele, aí Ele me amou. Não, é o contrário. Ele me ama, sem que nada eu tenha de bom para oferecê-lo. Tem nada de bom em mim que eu possa falar, toma, é do Senhor. E aí o Senhor pode me amar agora, em Cristo Jesus. Não é assim que funciona. A eleição é condição para que se tenha fé, e não é a fé que é a condição para que se tenha eleição. Vocês percebem a diferença, né? O fato de sermos eleitos desde a eternidade é o que faz com que na história, em algum momento, a gente vai ter fé. Não é porque a gente já tem uma fé natural em Jesus Cristo que aí Deus vai me eleger, Deus vai me escolher. Não é por isso. Vamos abrir agora Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando é que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Se você não sabe, saiba. Se você não se lembra, se lembre. Nós nascemos em rebelião contra Deus. Não somos filhos no sentido salvador. Somos adotados na pessoa de Cristo Jesus. Deus olha para nós em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que se interpõe no nosso lugar. Aquele que toma o cálice da ira de Deus em nosso lugar. É por meio dele, é por meio da justiça de Cristo que Deus olha para nós. Porque não há justiça em nós. Então, se nós pensarmos nessa adoção, nos termos de que, primeiro, ele tem que enxergar se eu tenho fé, ou, voltando um pouquinho atrás, se pensarmos nessa adoção como algo que eu escolhi ser adotado em Cristo Jesus, então, na verdade, quem é Deus sou eu mesmo, é eu que sou Deus. Porque é eu que estou tomando decisões eternas, sendo que eu estou morto espiritualmente. Não faz sentido isso. Então, ele nos predestina para a adoção segundo o que? A sua vontade. Uma vontade que é perfeita, é agradável, é boa e é soberana. Como disse Paulo lá em Romanos 11, 35, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi que sondou ele? Os profetas falam muito disso no Antigo Testamento. Quando Jó vai discutir com Deus lá, você já leu lá as perguntas que Deus faz para ele. E aí, Jó? É você que estava lá comigo quando eu criei tudo?
É você que fez isso, aquilo outro? Aí Jó tem, né, que se recolher na sua insignificância. Falar de fato, o Senhor é soberano. Agora, tem um texto que aí, abre lá, Romanos 8, 28 a 33, que o pessoal do time do Armínio usa para falar que, na verdade, tem condição sim. É Romanos 8, 28 a 33. Esse aqui eu vou pular ele. Depois você lê em casa. Romanos 9, 11 a 18. Tá? Pior que esse aqui não era para pular, não. Não, vamos lá para Romanos 11. Romanos 9, 11 a 18. Eu não vou pular, não. Quando der o horário, a gente encerra. Como tem a semana que vem a continuação, se não der para terminar a eleição incondicional, a gente continua de onde parou. Tá bom? E, assim, só lembrando que está gravando, né? Então, caso você que esteja aqui hoje não possa estar semana que vem, você pode acompanhar pelo YouTube depois a continuação, tá bom? Então, vamos lá. Porque esse texto não pode ficar aqui para trás, não, porque ele é importante. Romanos 9, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, não por aquilo que eles fizessem, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A eleição de Jacó e a rejeição de Esaú foi dentro do plano soberano de Deus na sua eleição. Você pode achar isso estranho, você pode falar, mas que Deus é esse? Mas você precisa concordar que Deus é soberano. E Ele faz aquilo que lhe aprouver. E assim Ele fez, e assim Ele faz. Então, não é Deus estar dependendo do homem para fazer alguma coisa. Ele faz. O seu decreto eterno, no seu decreto, nos seus decretos, Ele determina todas as coisas conforme a tua glória. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Isso não é motivo para desconfiarmos dele, é o contrário, é para louvá-lo, é para adorá-lo. Você não serve um Deus mais ou menos que fica duvidando, que tem dificuldade, que fica esperando uma reação da sua criação. Ele já tem todo o seu plano conforme a tua soberana vontade. Então esse texto, o pessoal fala, aliás, esse não, né? Deixa eu continuar, né? Desculpa. Eu estou no 8 lá, mas não é no 8 não. Que diremos, pois? Aí Paulo já antecipa, né? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Deus não é injusto. Ah, mas eu não concordo. Paciência, vai falar com Deus então. Mas Ele não é injusto. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí Paulo coloca Faraó no meio ainda, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. A dificuldade que nós temos de entender isso aqui, irmãos, é porque nós olhamos e achamos que nós somos merecedores de alguma coisa. O problema é que toda a humanidade está condenada em Adão. Não merecíamos nada. Não merecíamos salvação. Iríamos todos para o inferno por justiça. Porque um Deus santo e justo requereu uma vida de obediência que não teve nos nossos representantes pactuais, que era Adão e Eva. Mas pela sua muita graça e misericórdia, Ele decidiu salvar alguns. Só que a gente olha o contrário. A gente olha e fala assim, mas não é possível que Deus não vai salvar fulano de tal. Ele é tão bom, Ele merece. Merece o quê? Todos nós merecíamos condenação eterna.
E o fato de Deus eleger alguns é misericórdia. E Paulo coloca Faraó no meio para mostrar o seguinte: olha, Faraó, a palavra de Deus serviu para endurecê-lo ainda mais. O curso natural da vida de Faraó foi cada vez mais endurecido. E isso estava no decreto de Deus. Isso estava na vontade de Deus. Então, esse texto é importante também para compreendermos essa realidade da eleição não ser condicionada, mas ela ser incondicional. Agora sim eu vou terminar com Romanos 8, e aí nós continuamos de onde nós paramos na semana que vem. Romanos capítulo 8, verso 28 a 33. Aliás, 28 a 30 só, tá bom. Aí é o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui é concernente à salvação, tá? Porquanto aos que de antemão conheceu, aí o pessoal do time do Armínio fala, tá vendo? De antemão conheceu. Então ele previu que esse pessoal ia ter fé. Por isso que a eleição é condicional. Também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo está falando de alguns aspectos da ordem da salvação. Então o pessoal lá pega e fala, tá vendo? Agora parou. Pode passar aí, por favor, Bruno? Agora, deixa eu ver. Eu acho que agora foi. Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aí o pessoal pega e fala, é isso aí mesmo, ele predestinou, então, mas o que significa isso? De antemão conheceu. Pelo menos 3 coisas, tá? Eu vou encurtar aqui que o nosso tempo está acabando. Primeiro, escolhidos. Então você pode ler o texto. Porquanto que aos de antemão ele escolheu, também os predestinou. A palavra permite isso, o sentido da palavra aí no texto permite esta opção. Segunda coisa, Jeremias 1:5. Agora vamos para lá, né? Jeremias 1:5, que eu não coloquei ali no texto. Não coloquei no slide este versículo. Jeremias 1:5. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus havia previsto que Jeremias ia ter fé aqui? Não, ele só diz, foi eu que te criei, então eu te conheço desde sempre. E você é meu, porque eu quero que você seja meu. E significa também na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, intimidade, relacionamento pessoal. Se você ler lá na sua Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, você vai ver que para atos sexuais está escrito assim, e ele conheceu ela. Está denotando intimidade, relacionamento pessoal. Voltando lá para Romanos 8, basicamente o que Paulo está afirmando aqui é que aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, é a esses que ele predestinou, é a esses que ele chamou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito de muitos, e quem ele predestinou, ele deu todo o aparato para que ele fosse salvo. E aí você fala assim, beleza, eu não estou convencido ainda, eu vou te mostrar um gráfico aqui que talvez te ajude para encerrar este momento. A eleição ela é incondicional? Aí se você responder que não, ou você pode responder que sim. Se você responder que sim, então já resolveu o problema. Se responder que não, a eleição ela é condicional. Então, ela baseia-se em quê? Num ato de fé, certo? Se ela é condicional, você tem que ter fé, e Deus tem que prever que você vai ter fé, elegeu você. Mas qual que é a origem da fé? De onde que vem a fé que você tem? Em Jesus Cristo. Aí você tem 2 opções. Ela vem do coração do homem? Ela nasce no coração do homem, ela brota no coração do homem?
De repente ali você naturalmente, a fé surgiu no seu coração, no único e verdadeiro Deus. Você chegou aqui na igreja e falou: olha, eu cheguei à conclusão de que é Deus mesmo que eu quero e eu quero me converter, e essa fé apareceu assim naturalmente. Naturalmente. Eu tenho certeza que foi eu mesmo que cheguei a essa fé. Ela nasceu aqui no meu coração. Mas aí tem mais um. Vai. Aí. Vamos ler lá Efésios 2:8? O que a Bíblia fala sobre a fé? Como nós estamos encerrando, vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo, por gentileza, todos nós. Efésios capítulo 2, verso 8, vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Podem se assentar, por favor, obrigado. Então, de onde que vem a fé? Então nós voltamos no fato de que a eleição é incondicional. A fé é dom de Deus. Você só tem fé porque Deus te deu fé. A gente falou isso em algum sermão desse passado aí, né, que o importante nem é a fé em si, mas é o objeto da fé, que é Jesus Cristo. Porque as pessoas, elas podem criar seus falsos deuses e depositar a sua confiança neles. Mas a verdadeira fé que vem de Deus, ela é na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eu vou parar aqui. Semana que vem nós vamos mostrar o contraste dentro da questão da eleição incondicional, e aí nós falamos os últimos 3 pontos. Semana que vem não tem parte histórica, então a gente desenvolve aí rapidamente. Nós vamos encerrando e orar, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma questão, se for uma questão muito elaborada, a gente conversa particularmente depois, tá? Para não estender muito aqui. Senão a gente já vai orar e encerrar. Não vou dar nem 5 segundos, já acabou. Ninguém quer falar nada? Tranquilo? Então tá bom. Aliás, irmãos, eu queria só ir até as conclusões, me permitam, rapidamente aqui. Isso, aqui. Opa, foi demais, né? Volta aí, fazendo favor. Só para a gente fechar aqui, que é o seguinte, irmãos, a gente precisa se lembrar que essa doutrina, ela é bíblica, como eu falei no início. Não é de Calvino, não é de Agostinho, não é de Lutero, ela está na Bíblia. O que eles fizeram foi só mostrar, evidenciá-la com os seus escritos, tá? Segundo, você sabe, nós somos depravados, você tem experiência quanto a isso, todos nós temos experiência quanto a isso, tá? Terceiro, a previsão de fé, ela diminui ou ela anula a soberania de Deus. Então, se depender de uma condição humana, de um homem pecador, depravado, que Deus é esse que nós servimos? Nós servimos a um Deus soberano, nós sabemos disso. Então, não tem que ter previsão de fé. Quarto, a eleição incondicional, ela faz o que com nós? Ela faz com que a gente fique bravo com Deus? Não! Ela nos coloca diante de Deus de joelhos. Primeiro, dando graças a Ele, porque nós não merecíamos. E segundo, como graças a Ele nós não sabemos quem são os eleitos, nós vamos pregar para todo mundo. E Deus vai salvar quem Ele quiser. E Ele continua sendo Deus. E aqueles que vão para o céu não vão porque merecem, vão por causa de Cristo. E aqueles que vão para o inferno vão porque merecem. Porque todos nós merecíamos o inferno. E, por fim, a gente se lembrar que o limite para o nosso conhecimento é a revelação de Deus na própria Escritura. É por isso que a gente leu esses textos no início, e a gente vai ler sempre textos base no início, e você pode fazer esse exercício em casa. Se você encontrar algum texto que te prove que o homem não é totalmente depravado, pode vir conversar. É sério, pode vir. Porque não tem um texto na Escritura que vai te mostrar que o homem não é totalmente depravado. E não tem nenhum texto na Escritura que vai te mostrar que Deus elege dependendo da fé que o homem vai exercer, de maneira natural. Não tem. Não tem. Pode investigar. A gente quer que você investigue a Bíblia mesmo, que você busque, que você conheça mais a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele nos dá toda a orientação para a nossa caminhada na palavra dEle. E aquilo que nós conhecemos está lá.
O que a gente não conhece é porque Deus não quis nos revelar. Ele é soberano, então os caminhos dele são maiores do que o nosso. Você pode falar, mas isso é muito simplista, né? Você está querendo fugir e tal, não sei o que lá. Não estou querendo fugir. Tem coisas que nós não sabemos, porque Deus soberanamente não nos revelou. Então nós, assim, recebemos e aceitamos.